Bom, gente, pessoal das turmas de terceiros anos, do terceiro A, B, C, D. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a redação dissertativa. Ainda hoje nós vamos também trabalhar outro tipo de redação, que é a redação narrativa. Pela exigência do programa de hoje, por conta desse distanciamento social. Mas bom, vamos lá. Em outros momentos eu vou trabalhar também com vocês, mostrando a vocês outras formas de se construir uma redação. Eu vou focar um pouco na introdução, vou mostrar também os argumentos, mas eu vou focar um pouco mais na construção da introdução da dissertação do Enem, para que vocês possam ir aprendendo. Vocês ouçam, assistam, né, esse pequeno vídeo e prestem bem atenção, né? Então são os elementos fundamentais para uma excelente redação dissertativa argumentativa do Enem. A princípio, na parte da introdução, você precisa ter uma oração ou um tópico frasal. Um tópico frasal é uma frase que reafirme o tema proposto pela banca. Então você vai reafirmar o tema na sua introdução com uma frase que diga que aquele tema tem sentido de ser, porque se não tivesse ele não estaria ali. Então a banca quer isso. Quando o aluno faz isso, ele consegue satisfazer a curiosidade da banca, no sentido de que o aluno entendeu a proposta e reafirma aquela proposta. Eu vou mostrar depois na redação como isso é feito. A princípio eu estou só apresentando para que vocês possam ir entendendo. Depois você recorta o tema, é um detalhamento sobre a mesma frase, que é um aprofundamento do que você disse na frase anterior, sem dizer com as mesmas palavras. Isso faz com que o texto ganhe beleza, ganhe profundidade e você consiga uma boa nota na sua redação. O terceiro elemento que precisa aparecer na sua introdução é a tese. Veja bem, um tópico frasal que reafirme o tema, um recorte temático que aprofunde o tema e a tese. Isso seguindo esse padrão, esse modelo que eu estou lhe dando aqui, que eu vou mostrar já no final dos slides, quando chegar na redação que a gente vai analisar. Então, seguindo esse padrão aqui, você também consegue tirar 1000. Existem outros padrões, mas seguindo esse, a estrutura não pode faltar na introdução da sua redação essas 3 porções frasais, que é uma reafirmação do tema, o aprofundamento ou detalhamento da primeira frase e o lançamento da sua tese. Depois, os elementos opcionais na introdução, né, da sua redação. O que é que vem como opcional? O que você pode botar ou não precisa? Um aprofundamento cultural, que seria a citação de uma frase de texto de um livro, que seria a ilustração através de um exemplo dos mitos gregos, da mitologia grega, que seria um fato social, um fato real ocorrido há algum tempo, de conhecimento geral. Diga-se de passagem, tem que ter conhecimento geral. Não pode ser o que aconteceu com a comadre da minha mãe. Não, tem que ser um fato de conhecimento geral. Então o aprofundamento cultural é isso. Você pega do contexto de uma disciplina. Você pode pegar da biologia, você pode pegar da história, você pode pegar da filosofia, você pode pegar até da matemática e trazer para dentro da sua introdução esse aprofundamento cultural relacionado ao tema. E por fim uma outra coisa que você pode fazer na sua introdução, e tem gente que faz e consegue uma nota 1000, que é o chamado texto circuito, que é quando desde a introdução, você já apresenta a causa do problema na introdução
e depois você vai para a solução lá no fechamento da redação. Então tem algumas pessoas que têm essa habilidade. E outra coisa, ninguém nasce sabendo escrever bem, é a habilidade construída. Você precisa treinar, você precisa praticar. Não se espante, não se assuste. Quem não gosta muito de estudar e de ler, pode ir deixando esse mau costume para lá, porque para fazer uma boa nota na redação do Enem, você precisa ler bem e você precisa produzir constantemente textos e corrigir os seus textos, certo? Então, essas duas partes aqui você pode colocar ou não na introdução, que é o aprofundamento cultural ou o circuito. Eu vou mostrar a você aqui um exemplo de aprofundamento cultural, que é para vocês ficarem ligados, sabendo do que eu estou falando, né? Aqui, observem. Brás Cubas, o autor defunto de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filho e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência das leis, seja pela mudança de mentalidade social. Isso aqui é o que eu chamo de aprofundamento cultural. O que é o aprofundamento cultural? Ele pega uma citação do livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e traz para dentro da sua redação. Isso aqui é o que os corretores de texto do Enem chamam de texto pronto. Outra oportunidade eu vou trabalhar com vocês essa questão do texto pronto, mas a princípio eu vou seguir esse padrão que nós estamos hoje, que é uma oração tópica frasal, que é a reafirmação do seu tema, o recorte temático, que é o detalhamento sobre aquela frase, é o aprofundamento sobre aquela frase da reafirmação, e terceiro, a tese e a delimitação do tema, certo? Vejamos, algo que vocês devem fazer para construir uma boa redação. Primeiro, vocês não podem esquecer, leia o tema completo. Você vai ler o tema e vai perceber quais as palavras mais importantes ali no tema. Você vai perceber quais as palavras mais importantes naquele tema, né? Então, leia o tema completo, destaque as palavras mais importantes do tema e encontre os sinônimos. Por que fazer isso? Qual é a necessidade de fazer isso, professor? A necessidade de você encontrar palavras sinônimos para o tema é justamente para a hora de você ou reafirmar o tema ou fazer um aprofundamento sobre a reafirmação que você já fez. Leia os textos de apoio, destaque as palavras-chave e quero desde essa primeira aula sobre dissertação, já quero dizer a vocês, não copiem dos textos de apoio. Texto de apoio não é para você copiar na redação. Texto de apoio é para fazer sua mente abrir-se para pensar sobre o tema e não para você copiar, certo? Então leia os textos de apoio em destaque as palavras-chave dos textos de apoio, porque isso vai lhe dar a base na hora de produzir a sua argumentação. Monte um esquema textual, um esquema de texto. Destaque já a sua tese, você já vai elaborar a sua tese aí, pensar numa tese sobre aquele tema, você já monta a sua tese. A tese ela tem que vir com muita clareza, já propondo 2 argumentos, porque isso facilita na hora que você vai produzir, a tese já tem que vir propondo 2 argumentos. Monte o seu esquema, depreenda desses conjunto a ideia central e monte a sua tese, né? Depois que você montou a sua tese, aí você já tem agora, logicamente,
a proposta dos dois argumentos, porque já vai estar embutido dentro da tese. Os dois argumentos eles vão estar embutidos dentro da tese. Eu vou mostrar isso quando a gente chegar lá na frente na redação. Observem. Então, a tese, a argumentação 1, a argumentação 2, o fechamento, que é o esqueleto do texto. Certo? Esse é o esqueleto da redação do Enem. É a tese, a manifestação da tese, a elaboração da tese dentro da introdução, a argumentação 1, a argumentação 2 e fechamento do texto. Certo? Tese da redação que nós vamos trabalhar aí, já. Vou mostrar agora para que você possa, na hora que a gente chegar lá, fique claro para você. A intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil já vem convidado a administrar, combater e resolver. O argumento 1, o Brasil é um dos países de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Então esse é o primeiro argumento. Se você prestar atenção, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Então veja que ele aponta para como o Brasil vai administrar essas diversas faces, essas diversas etnias, essas diversas crenças que formam esse país. Então ele já, dentro da tese, ele já aponta para o primeiro argumento. E na questão, no argumento de número 2, paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Então ele aponta agora, de novo para lá, que é a questão de combater e resolver. Combater e resolver está dentro dessa confusão entre direito à liberdade e cometer um crime. A minha liberdade só vai até onde do meu indivíduo se manifesta. Então, observe quão inteligente foi essa aluna, quão inteligente. É uma baiana, é uma menina de Itabuna, na Bahia, tirou 1000, né, no ano de 2016, quando o tema foi intolerância religiosa. Aqui, já no fechamento, você pode trabalhar dessa forma aqui, ó. Quem vai resolver? O Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, a escola, formadora de caráter, a mídia, quanto poder deverá veicular. O que é que essas três esferas podem fazer? Promover políticas públicas, logicamente que é o Estado, que visem garantir uma maior autonomia religiosa. A escola deverá garantir efetivamente a liberdade de culto, e também o Estado, porque a Constituição Federal já diz isso. Campanhas de diversidade religiosa e respeito à diferença, que podem ser feitas tanto na mídia quanto nas escolas. Observe, quem vai fazer? O Estado, a escola, a mídia. O que vai fazer? Promoção de políticas públicas, garantir a efetividade da liberdade de culto e campanhas a favor da diversidade religiosa e respeito às crenças. Aí como isso vai ser feito? Promovendo, garantindo, a incluir e veicular. Né? Olha os verbos que ele usa: promovendo, garantindo, incluindo e veiculando. E para quê? Uma segunda questão que no fechamento você pode levantar é: para que isso? Que é o que a banca, desde 2016, a banca vem exigindo. São essas 5 perguntinhas respondidas e, por fim, a última que é: para que isso vai ser feito? Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais intolerante. Aliás, um Brasil mais tolerante. Então você tem aí uma redação de uma aluna que foi uma nota muito boa. Agora eu vou mostrar aqui essa tabela. Durante esse ano, se Deus quiser, essa crise vai passar e nós vamos retornar à sala de aula. E durante esse ano eu vou voltar para vocês para esses mesmos assuntos. Eu vou repetir isso aqui diversas vezes para gravar na mente de vocês. Olha, gente, argumentos vocês podem elaborar desta forma. O argumento C1 ser uma causa e o argumento 2 ser outra causa. Vocês podem seguir outra linha de raciocínio.
o argumento 1 ser uma consequência e o argumento 2 ser outra consequência do problema. Você pode seguir ainda, que a minha preferida é essa terceira opção aí. A terceira opção é a minha preferida. Você pode apontar a causa do problema e a consequência. A causa do problema e a consequência do problema. Você pode ir seguindo esse outro padrão de positivo e negativo. Abordagem cultural e abordagem social. O que é que a cultura traz em relação a esse problema? O que é que a sociedade acumulou em relação a esse problema? Abordagem cultural e social, abordagem indivíduo e sociedade. Aqui é uma visão micro, que é individual, e a visão macro, que é a visão de sociedade. Então, como o indivíduo vê esse problema e como a sociedade vê esse problema. E você pode seguir outra linha, que é antes, como esse problema se dava na sociedade e hoje, como ele se dá. Quais são as variações desse problema. Então você tem essas linhas, esses modelos, esses tipos de argumentação que você pode construir mentalmente. No primeiro argumento, você aponta a causa, no segundo a consequência. Né? Ou você pode, no primeiro argumento, você trabalhar a cultura e no segundo argumento, a sociedade. Como a sociedade está lidando com aquele problema. Culturalmente, como é que nós lidamos, como a sociedade lida. Abordagem indivíduo e sociedade também, como os indivíduos estão e como a sociedade está. Então, tem esses modelos. Vamos à frente. Aqui eu vou trazer essa redação, nota 1000, a candidata Marcela Souza Araújo, 21 anos, naquele ano de 2016. Nós já estamos em 2020, né, já está terminando até a faculdade, já estaria terminando se não fosse esse problema dessa crise aí. Né, 21 aninhos, Itabuna, Bahia. No meio do caminho tinha uma pedra. A redação que ela propõe, o tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que é o tema do Enem daquele ano. Então, quais são as palavras importantes? Nós temos caminhos, nós temos combater, intolerância religiosa, é importante a gente perceber, e Brasil. Então, combate, intolerância religiosa no Brasil, certo? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então você tem aqui um tema que deixou muita gente de fora naquele ano. Eu lembro muito bem, porque as pessoas não apostavam em um tema como esse e a banca do Enem veio matando a pau. Na introdução você tem aí, no limiar do século XXI. Olha, observe aí o que é que ela faz de acordo. Vou voltar lá para o início do nosso slide. Vou voltar para lá para vocês prestarem atenção. Uma oração de tópico frasal que reafirma o tema, um recorte temático e a tese lançada. Vamos ver se ela faz isso? No limiar do século XXI. A intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Observe só uma coisa, você. Ela repetiu o tema aqui, nessa primeira construção, ela repetiu o tema, repetiu sim, eu vou lhe mostrar. Intolerância religiosa é um problema no Brasil que foi convidado para combater e resolver. Ela repetiu o tema, ela trocou apenas as palavras de lugar e construiu essa primeira colocação aí, que eu chamo de reafirmação do tema. Ela começa com a reafirmação do tema, falando sobre uma contextualização bem pequena. Na verdade, é uma frase curta, mas ainda assim eu posso dizer que ela contextualizou, porque ela diz que nós estamos no limiar do século XXI. Limiar é início do século XXI. Então, ela contextualiza com os dias atuais. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver.
Aí agora, observe o que é que ela faz. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Olha aí, certo? Por outro, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então ela bota, lembra daquele positivo e negativo que eu falei naquele quadro? Só é você voltar um pouco, vou voltar para cá, ó. Nesse quadro, positivo e negativo, ó, aqui, ó. Positivo e negativo. É o que ela faz justamente agora. Ó, por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e às crenças religiosas. Por outro lado, ó, o positivo é que o país se diz laico, né? E aí ele diz, por outro lado, as minorias se distanciam do convencional e se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então você tem aqui o positivo e o negativo dentro dessa construção da tese dela, que vai dar base ao argumento que ela vai construir agora. Vamos para lá? Rapidinho. Argumento 1. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Se você voltar comigo... por um lado, o Brasil é laico e defende a liberdade de culto às crenças religiosas. Volto para cá, ela está dizendo a mesma coisa aqui com outras palavras. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças, quer dizer, é laico, defende a sua Constituição Federal, o direito irrestrito à liberdade religiosa. É laico na Constituição, mas na prática não é. É isso que ela vai provar embaixo depois. Observe, nesse cenário... tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Assim, agora, ela usou aqui a conjunção, o assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Argumento fechadinho. Ó, ela introduziu com o que ela já havia lançado o pensamento lá na tese. Ela faz um aprofundamento aqui, ó, nesse cenário, tomando como base a legislação. E agora ela vem aqui, ó, assim o que deveria caracterizar os diversos Brasis, ela vem amarrando, fechando o texto do primeiro argumento. Vamos para o segundo argumento, rapidinho. Paradoxalmente, interessante é que o conselho que se tem dado nos cursinhos aí afora é que você use uma conjunção no primeiro argumento, uma no segundo e uma na frase inicial do fechamento do texto. Ela não faz isso no primeiro, se você observar, ela já parte direto para o texto, já construindo a partir do que ela havia soltado lá na tese. Não faz isso no segundo, porque o paradoxalmente aí já pega o gancho do parágrafo anterior, do argumento anterior. Paradoxalmente ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas 15% envolve violência física, sendo as principais vítimas fiéis afros brasileiros. Então aqui ela lança o aprofundamento, ó, paradoxalmente o Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão. Aí ela agora aponta para os dados. Ela vai aprofundar o que ela diz sobre a laicidade do Estado, trazendo os dados que são contrários ao que a Constituição reza. Partindo dessa verdade, então, direitos assegurados pela Constituição e reafirmados pela Secretaria de Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Veja que ela amarra, ela faz o fechamento. Ela não deixa solto o que ela já vinha dizendo até afro-brasileiros. Ela, partindo dessa verdade, que verdade? O Estado se diz que é laico, mas os dados nos órgãos públicos apontam para outra verdade, outra realidade. Então, partindo dessa verdade, então o direito assegurado pela Constituição e reafirmados pela Secretaria de Direitos Humanos é amputado.
Observaram como o argumento 1, o argumento 2 está amarradinho. Agora vamos para o fechamento. Ela faz uma coisa curiosa que depois, mais tarde, se Deus quiser, eu vou mostrar a vocês como é que faz isso aqui. Ela lança uma citação de Bauman, que é o Zygmunt Bauman, que é o sociólogo, né? Ela lança uma citação de Bauman já a ponto de fechar a redação. Pode ser feito? Pode. Se não pudesse, ela não tinha tirado 1000. Pode ser feito. Agora, para quem não tem prática de fazer isso aqui, eu recomendo não. Eu recomendo não. Até porque, assim, quando você faz citação dentro do seu texto, é ótimo. Mas se o texto está com qualidade, beleza. Quando você faz citação, você dá qualidade. Mas não tem problema se não colocar e a qualidade do texto estiver boa no sentido de ortografia e no sentido de construção frasal. Ele diz, parafraseando um sociólogo, ela mata a pau aqui, porque ela não vai citar ele literalmente. Então ela diz como ela entendeu o que ele disse. Parafraseando significa isso. Enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Tomando como norte a máxima do autor, para combater a intolerância religiosa no Brasil, são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonista a tríade Estado, escola e mídia. Agora ela já lança a introdução do fechamento dela. Aqui ela lança o que ela vai dizer no fechamento. Né? Ela muito esperta, faz um parágrafo antes do dito parágrafo de fechamento, lança uma citação de Bauman, aí agora aponta para o que ela vai dizer no fechamento da redação. Observe. Ela disse que são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas o Estado, a escola e a mídia. Naquelas perguntinhas que eu falei anteriormente, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, né? E para que fazer? Lembre as perguntinhas. O Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos 3 poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade do culto e proteção. Agora, ela aponta para o segundo ramo de quem tem que resolver. No primeiro ramo, o Estado, ela diz como ele tem que fazer, os 3 poderes, efetivamente, garantir a liberdade de culto. Agora, a escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar. O outro, a mídia, 4º poder, poderá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Pronto. Aqui ela deu, aí agora ela vem fechando a pau, respondendo a última pergunta que a banca do Enem quer, que é para quê? Fazer isso aqui para quê? Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Está aí uma redação nota 1000. Sem precisar de muito arrudeio, sem precisar de muitas firulas, sem precisar de adjetivos e conectivos difíceis, arcaicos, ultrapassados. Ela não usou um sequer e a redação foi 1000. Está lá no site. Como eu mostrei a vocês, voltando aqui, o nome da garota que fez, né, Marcela Souza Araújo, Itabuna, Bahia, né, ela tirou nota 1000 nessa redação. Eu quero desde já agradecer a participação de todos, fico muito grato e muito feliz por contribuir um pouco e mande-me as dúvidas no zap pessoal que eu vou tirando o que você não entendeu, certo? Amanhã vai ser um dia corrido, nós temos vários momentos, né? Tem esse primeiro momento com redação dissertativa e tem outro momento com redação de narração de contos fantásticos, que é o que o livro de vocês pede, entre a página 82 até a página 87. Tchau, tchau, um beijão para todos, fiquem com Deus.